Boa tarde, caros participantes do grupo Taubaté SP. Ontem nós não fizemos a sexta parte das lives sobre a Trindade, por motivos óbvios, eu não estava aqui presente. Então vamos fazer agora os textos. Antes de mais nada, é preciso levar em conta que qualquer explicação sobre assuntos religiosos que se dizem baseados na Bíblia, é preciso que tais explicações estejam de acordo com o assunto central da Bíblia. E qual é o assunto central da Bíblia? É a restauração do reino de Deus aqui na terra. Conforme eu sempre repito aqui, e vocês mesmos religiosos católicos rezam nas suas orações do Pai Nosso, para que venha a nós o seu reino, que seja feita a vontade dele aqui na terra, como já é feito no céu. Esse é o assunto da Bíblia. Qualquer outra coisa que não esteja de acordo com isso, não é um ensinamento bíblico. Então, não sendo um ensinamento bíblico, só pode ser uma interpretação, assim, uma pessoa quer que um texto apoie o que ela está querendo ensinar, então ela interpreta o texto de tal maneira. Por exemplo, quer-se interpretar que Pedro esteve em Roma, de que jeito? Eles pegam um texto lá que disse Pedro, estando em Babilônia, que ele escreveu de Babilônia, para os povos adjacentes a Babilônia, mas isso eles não leem. Então eles interpretam que quando Pedro disse Babilônia, ele quis dizer que estava em Roma. Isso é uma interpretação, porque se vocês forem ver, não tem lógica bíblica nisso. E como é que a gente se explica textos bíblicos dentro do contexto bíblico? É pelos textos adjacentes, circundantes. Não adianta você pegar um texto bíblico e dizer, esse texto quer dizer isso. Mas se logo em seguida, na continuação do mesmo assunto, é só você ler os versículos anteriores e os posteriores, ele não vai estar dizendo nada daquilo. Então você simplesmente retirou um texto do contexto e interpretou da sua maneira. É assim com a Trindade também. É o que nós vamos ver aqui hoje. Eu vou ler o artigo fazendo algumas considerações, mas depois colocarei o texto explicativo aqui na descrição desta live, assim como eu tenho feito nas outras lives, que se você quiser ver, basta procurar aqui neste grupo, certo? Vamos lá? O subtítulo é 3 em 1. O interessante é que nós vamos pegar aqui textos que provam, que eles dizem que há textos que provam a Trindade. Então nós vamos pegar alguns textos aqui, mas não textos de pessoas comuns que leem ali, esse texto aqui prova que... Não, nós vamos pegar textos da literatura oficial, da igreja que propaga o ensinamento da Trindade. Então nós vamos pegar a literatura oficial. Não adianta uma pessoa que é daquela religião vir com outros textos, porque a própria explicação da pessoa não é endossada pela sua própria religião. Isso é uma interpretação particular da própria pessoa, certo? Que ela quer ajudar, mas nem a sua própria religião a apoia. Ou se a apoia, também não carimba embaixo que é a sua, certo? Então vamos pegar apenas os textos que provam oficiais. A Nova Enciclopédia Católica apresenta 3 de tais textos que provam, mas também admite: a doutrina da Santíssima Trindade não é ensinada no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a mais antiga evidência se encontra nas epístolas paulinas, especialmente 2 Coríntios 13:13. Em algumas bíblicas é o versículo 14. E 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. E nos evangelhos, a evidência da Trindade se encontra explicitamente
apenas na fórmula batismal de Mateus 28, 19. Ou seja, eles pegam o texto que prova e admite que existe apenas um texto, que agora nós vamos ver que ele foi retirado do contexto, né? Nós vamos ver esses textos aqui. Nos versículos, dessas três passagens, as três pessoas são listadas do seguinte modo em A Bíblia de Jerusalém, que é uma versão católica. A segunda, aos Coríntios 13:13, põe os três juntos da seguinte maneira: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a primeira, aos Coríntios 12, do 4 ao 6, diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. E Mateus 28, 19 diz assim: ide, portanto, e fazeis que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles pegam esses três textos e dizem que isso prova a Trindade, certo? Dizem esses três versículos que Deus e o Espírito Santo constituem uma divindade trina? Que os três são iguais em substância, poder e eternidade? Não. Não dizem. Assim como o fato de alistar três pessoas como fulano, cicrano e beltrano não significa que os três sejam um. Né? Eu me cito junto com o meu filho, por exemplo. Estavam eu e o meu filho ensinando uma outra pessoa a pilotar avião. Significa que eu sou igual ao meu filho, que o meu filho é igual a mim em poder, eternidade e honra e da mesma substância? Não, não é. O mesmo acontece com os anjos. Cada anjo é um anjo. Cada ser espiritual é um ser espiritual. E esse tipo de referência admite a Encyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, ou seja, a Enciclopédia da Literatura Bíblica, Teológica e Eclesiástica, de McClintock Strong, católica. Apenas prova que existem os três personagens mencionados, mas não prova em si mesmo que todos os três pertençam necessariamente à natureza divina e possuem igual honra divina. Ou seja, a própria literatura católica admite que elas não provam a unicidade, né, a união desses três em um. Embora apoie a Trindade, esta fonte diz sobre 2 Coríntios 13:13. Não podemos com justiça inferir que elas possuam igual autoridade ou mesma natureza. E sobre Mateus 28, do 18 ao 20, diz: esse texto, contudo, tomado isoladamente, não prova decisivamente nem a personalidade dos três personagens mencionados, nem a sua igualdade ou divindade. É a literatura oficial que está dizendo. Não adianta você, considerado leigo pelos seus líderes religiosos, querer provar, porque a própria literatura da sua igreja admite que não ensina. Quando Jesus foi batizado, Deus, Jesus e o Espírito Santo também são mencionados no mesmo contexto. Lá está escrito assim: Jesus viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como pomba. Mateus 3,16. Isto, porém, não diz que os três sejam um. Abraão, Isaque e Jacó também são mencionados juntos inúmeras vezes. Mas Abraão, Isaque e Jacó eram um só. Pedro, Tiago e João são mencionados juntos. Mas eles são apenas uma pessoa. Ademais, o Espírito de Deus desceu sobre Jesus por ocasião do seu batismo
indicando que Jesus não fora ungido com o Espírito até aquele momento. Sendo assim, como poderia ser ele parte de uma trindade em que fosse um com o Espírito Santo desde sempre? Outra referência que fala dos três juntos se encontram em algumas traduções bíblicas mais antigas. Em 1 João 5,7, por exemplo, os peritos reconhecem que estas palavras não se encontravam originalmente na Bíblia, mas foram adicionadas muito mais tarde. A maioria das traduções modernas corretamente omite a parte espúria deste versículo, ou seja, a Bíblia das versões das religiões, principalmente as versões mais antigas, eles acrescentaram textos ali para que desse apoio à doutrina da Trindade, né? E nós já consideramos esse texto aqui na nossa live passada sobre o Espírito Santo, né? 1 João 5,7 diz, né? Pois três são os que dão testemunho, né? A água, né? Nós já vimos lá, vocês podem ver a live anterior a esta que vocês vão entender, né? Outros textos que provam dizem respeito apenas à relação entre dois, o Pai e Jesus. Consideramos alguns deles. Ou seja, existem muitos textos onde se fala de Deus, mas de Deus e de Jesus. E cadê o Espírito Santo neles? Ora, se os três são poderosos e iguais, o Espírito Santo era para estar personificado, conforme e o que nós já vimos que não é personificado. Ele era para estar ali, e desde sempre na Bíblia. Mas não, ele não esteve. Por exemplo, vamos ver alguns desses textos. Os evangélicos costumam usar muito aquele texto que diz assim, ó, eu e o Pai somos um. Os evangélicos batem o pé. Aí, tá vendo? Isso aqui prova, isso prova. Mas não é nada disso. Vamos arrazoar sobre esse texto. Esse texto, em João 10,30, é muitas vezes citado para apoiar a Trindade. Embora não se mencione ali uma terceira pessoa, mas o próprio Jesus mostrou o que quis dizer por ser um com o seu Pai. Logo mais adiante, em João 17, 21, 22, ele orou a Deus em favor de seus discípulos, dizendo que todos eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Ou seja, assim, eles queriam que os discípulos estivessem em união de fé, assim como ele e seu pai estavam em união. Ou seja, bastava ler um pouco mais, coisa que os religiosos não fazem, né? Estava Jesus orando para que todos os seus discípulos se tornassem uma única pessoa? Não. Jesus obviamente orava para que fossem ungidos em pensamento e em propósito, como ele e Deus eram. Você pode comparar também 1 Coríntios 1,10. Em 1 Coríntios 3, do 6 a 8, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou. Quem planta e quem rega é um só. Paulo não queria dizer que ele e Apolo eram duas pessoas em uma. Ele quis dizer que eles estavam unidos em propósito. A palavra grega que Paulo usou ali para um, que é rein, é neutra. Literalmente uma só coisa, indicando unicidade de cooperação. É a mesma palavra que Jesus usou em João 10,30 para descrever a sua relação com seu Pai. É também a mesma palavra usada por Jesus em João 17, 21, 22. Assim, quando ele usou a palavra um, nesses casos, ele falava a respeito de união de pensamento e de propósito. Ou seja, é assim que Jesus está unido com o seu Pai, em propósito. Isso não quer dizer que os dois sejam uma só pessoa,
unida de uma forma inexplicável e estranha, conforme a doutrina da Trindade pretende fazer com que todos aceitem isso. O interessante é que a maioria aceita isso, mesmo não entendendo, mas algumas pessoas não. É como na época de Noé, né? Quando Deus avisou Noé de que iria chover e o mundo iria acabar, bastava as pessoas acreditar nisso e, para se salvar, entrar na arca. Não precisava nem ter participado da construção. Mas eles preferiram não acreditar e, por fim, todos morreram. É assim nos dias de hoje. Os dias de hoje vêm os trinitaristas e explicam: ó, isso aqui é um mistério, aceite e fim de papo. As pessoas preferem isso do que uma explicação lógica baseada na história, na literatura, na própria literatura deles e na etimologia, o estudo das palavras, né? No próprio contexto dos versículos, depois de João 10,30, Jesus enfaticamente argumentou que suas palavras não eram uma afirmação de que ele era Deus. Ele perguntou aos judeus que erroneamente tiraram essa conclusão e queriam apedrejá-lo: como dizeis de quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Blasfemas? Porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Não, Jesus não afirmou que ele era Deus, mas sim que ele era o Filho de Deus. Vocês perceberam? Os inimigos, os inimigos do cristianismo é que estavam acusando de que Jesus estava querendo se fazer de Deus, né? Que ele era igual a Deus, ou então que ele era o próprio Deus. Mas ele próprio afirmou que não era, né? Que, desculpa, eu estava atualizando aqui o texto. Bom, outra afirmação que eles dizem é fazendo-se igual a Deus, né? Outro texto apresentado em apoio à Trindade é João 5,18. Diz que os judeus, como em João 10, 31, 36, queriam matar Jesus porque também chamava a Deus de seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, mesmo Jesus afirmando que não era Deus, mas que ele era o Filho de Deus, ainda assim eles acharam um motivo para matá-lo. Porque mesmo eles se fazendo de Filho de Deus, eles ainda estavam querendo dizer que por ser filho ele era igual a Deus. Ou seja, o pensamento de que Jesus é igual a Deus vem do inimigo e não do cristianismo, né? Mas quem disse que Jesus estava fazendo-se igual a Deus? Não foi Jesus. Ele se defendeu contra esta falsa acusação logo no versículo seguinte. E ele disse, retomando a palavra, Jesus lhe disse: o filho por si mesmo nada pode fazer, mas só aquilo que vê o Pai fazer. Ou seja, ele estava se fazendo igual a Deus? Não. Ele estava dizendo que ele mesmo não podia fazer o que o pai dele fazia. Mas que ele fazia aquilo que o pai dele lhe mandava fazer. Isso é ser igual a uma pessoa? Você poderia mandar o seu chefe fazer alguma coisa? Não. É o seu chefe que te manda fazer alguma coisa. Você é igual ao seu chefe por ele mandar em você e não você nele? É só pensar nisso. Com isso, Jesus mostrou aos judeus que ele não era igual a Deus e que, por conseguinte, não podia agir por iniciativa própria. Podemos imaginar alguém igual a Deus Todo-Poderoso dizer que por si mesmo não pode fazer nada? O curioso é que
é curioso que o contexto tanto de João 5,18 como de João 10,30 mostra que Jesus se defendeu contra acusações falsas de judeus, que, como os trinitaristas de hoje em dia, estavam tirando conclusões precipitadas, equivocadas e falsas. Porque ao dizer que Jesus é igual a Deus, os trinitaristas estão fazendo a mesma coisa que aqueles judeus, fariseus daquela época, que queriam matar Jesus, fizeram. Outro texto. Igual a Deus. Em Filipenses 2,16, a versão Dual Version, ou seja, a versão Dual católica, de 1609, diz a respeito de Jesus: o qual, sendo em forma de Deus, achou não ser roubo ser igual a Deus. A King James versão, a versão do Rei Jaime, de 1611, diz basicamente o mesmo. Várias traduções similares ainda são usadas por alguns para apoiar a ideia de que Jesus era igual a Deus. Mas note que outras versões traduziram este versículo. Veja como outras versões da mesma religião traduziram esses versículos. Até porque escrever igual isso, por exemplo, se Jesus não achasse errado ser comparado com Deus, ele não teria se defendido das acusações de que ele era igual a Deus. Ele teria dito, não, eu sou mesmo. Né? Mas não, ele se defendeu. Mas daí eles pegam aquele texto, que é uma tradução espúria, né, que é uma tradução equivocada. Ah, tá vendo? Aqui está escrito. Ou seja, eles querem provar a existência de algo que não é e que não condiz com o restante da Bíblia, pegando um texto falso. Né? Veja só, em 1869, a The New Testament de Noyes, é católica. Todas essas versões que eu vou ver, que eu vou ler aqui, são todas católicas. Viu? O qual é aquele mesmo Filipenses 2,6, certo? Que diz assim que não achou roubo querer ser igual, ser comparado com Deus. Né? O qual, sendo em forma de Deus, não achou que ter igualdade com Deus fosse algo com que devesse apossar-se. Em 1965, a Das Neue Testament, uma versão alemã de Friedrich Pfäffling, diz o seguinte: ele, realmente de natureza divina, nunca se fez com autoconfiança igual a Deus. Uma tradução está igual a outra? Uma diz que ele não achou errado ser, a outra diz que ele achou errado. Certo? A qual que está combinando mais com a defesa que ele fez perante os judeus? Em 1973, a Bíblia na linguagem de hoje, católica, diz assim: ele sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não tentou ser pela força igual a Deus. Outra tradução, 1985, a Nova Bíblia de Jerusalém, católica. Ela tem aqui no Brasil. Vocês podem procurar na internet e vocês vão ver. Ela diz assim, ó, o qual, sendo em forma de Deus, não achou que a igualdade com Deus fosse algo com que devesse se apossar. Ela repetiu aquela primeira versão lá que eu disse, certo? Ou seja, esse texto ele contradiz aquele primeiro texto lá, que é um texto espúrio, né, que é da mesma religião. Como é que você pode pegar uma versão nova, revisada, mas daí esse texto aqui não dá, é porque não apoia. Então eu vou pegar aquele outro lá, que está errado e que foi corrigido, e vou me apoiar nele. Isso não seria pedantismo da sua parte e querer acreditar em algo que já está comprovado pela sua própria religião que não existe? Contudo, alguns afirmam que até mesmo essas traduções mais exatas significam que Jesus já tinha igualdade, mas não desejava retê-la. Ou que ele não necessitava usurpar a igualdade porque já tinha.
Sobre isso, Ralph Martin, em The Epistle of Paul de Philippians, ou a Epístola de Paulo aos Filipenses, diz a respeito do grego original. É questionável, porém, que se o sentido do verbo pode desviar de seu sentido real de usurpar, arrebatar violentamente, para o de reter com firmeza. The Expositor Greek Testament, ou o Testamento Grego do Expositor, diz também: não encontramos passagem alguma em que harpazo, ou seja, a palavra usada lá, ou qualquer um de seus derivativos tenha o sentido de conservar a posse, reter. Parece invariavelmente significar usurpar, arrebatar violentamente. Mas não é permissível desviar o verdadeiro sentido de apossar-se para o sentido totalmente diferente de reter. Ou seja, eles querem dizer que Jesus realmente era igual a Deus, mas ele mesmo não queria reter. Ou seja, isso não é uma contradição? Se Jesus fosse igual a Deus, ele deveria até explanar isso, né, e não se defender disso. E depois dizer, eu não quero reter, eu sou, mas eu não quero reter. A explicação fica mais estapafúrdia ainda por dizer isso, né? Do acima fica evidente que os tradutores de versões como a Do e da Reijami violam as regras para apoiar objetivos trinitaristas. Longe de dizer que Jesus achava ser apropriado ser igual a Deus, o grego em Filipenses 2,6, ao ser lido objetivamente, mostra justamente o contrário. Isto é, que Jesus não achava que isso era apropriado. Ou seja, as pessoas estavam querendo igualá-lo a Deus. E ele não achava isso apropriado. Não que ele... Não que ele eu sou, mas eu não vou querer que eles digam que eu sou. Fica uma explicação... E o gozado é que essas explicações vêm de teólogos, né? Mas são teólogos pagãos, né? O contexto dos versículos circundantes, ou seja, os versículos que vêm logo depois ou antes, ou, por exemplo, em Filipenses 2, do 3 ao 5, 7 e 8, esclarece com o Filipenses 2, versículo 8, deve ser entendido. Ele esclarece como, né? Instou-se aos filipenses em humildade que cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Daí Paulo usa Cristo como notável exemplo dessa atitude. Existe em vós esta mente, que também existia em Cristo Jesus. Que mente? Achar não ser roubo ser igual a Deus? Não. Isso seria exatamente o contrário do que o argumento que estava sendo apresentado. Ao contrário, Jesus, que reputava a Deus como sendo melhor do que ele, jamais se apossaria da igualdade com Deus. Mas, em vez disso, humilhou-se, tornando-se obediente a Deus até a morte. Ou seja, ele não era igual. Ele diz que não é igual. Ele diz, não adianta querer interpretar que ele diz que não era, querendo dizer que era. Não existe isso. E o eu sou. Os evangélicos também costumam usar esse texto. João 8,58, que diz assim, eu sou. Né? Quando ele foi preso, né? Então, você é Jesus? Eu sou. Então eles pegam esse texto e dizem que ele estava querendo dizer que ele era Deus. Evangélico usa esse texto assim. Várias traduções, como inclusive as católicas também, viu? Várias traduções, como a Bíblia de Jerusalém, apresentam Jesus como dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ensinava Jesus ali, como afirmam os trinitaristas, que ele era conhecido pelo título de eu sou, ou seja, aquele mesmo título lá do início da Bíblia, né? Quando Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome, né? E então Jeová falou assim, eu sou, me enviou a vós. Quando ele disse assim, quando Jesus falou eu sou, ele estava querendo dizer que ele era o mesmo daquele lá.
E como afirmam, significa isso que ele era o Jeová das escrituras hebraicas, visto que a versão Almeida diz em Êxodo 3,14: Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Né? Ele estava querendo dizer que ele era o mesmo de lá? Ora, é só você comparar com o que nós vimos agora há pouco. Se Jesus fosse o mesmo que Jeová por dizer eu sou, ele estaria contradizendo a si mesmo ao se defender da acusação de que ele estava se fazendo igual a Deus. Né? Em Êxodo 3,14, da revista da Bíblia Almeida, a expressão eu sou é usada como título para Deus, para indicar que ele realmente existia e que cumpriria o que prometera. O The Pentateuch of Haftorahs, o Pentateuco e as Haftorahs, editado pelo Dr. J. H. Hertz, diz sobre essa expressão. Para os israelitas em cativeiro, o significado seria: embora ele ainda não tenha demonstrado seu poder para convosco, ele assim o fará. Ele é eterno e certamente vos redimirá. A maioria dos tradutores modernos segue Rashi, comentarista francês da Bíblia, e o Talmud, ao traduzir eu serei o que serei. Ou seja, na linguagem original não era aquilo que ele estava querendo dizer, era outra coisa. A expressão em João 8,58 é muito diferente daquela usada em Êxodo 3,14. Jesus não a usou como nome ou título. Por exemplo, alguém chega em você e diz assim, olha, você, por exemplo, vamos supor que você trabalha em um escritório. A pessoa diz assim, você é escriturário? Aí você responde assim, eu sou. Você está querendo dizer que eu sou é o seu título para assim, você se dizer que é um Deus, Deus, é o mesmo Deus lá que esteve lá junto com Moisés? Deve ser, eu sou, me enviou a voz. Eu sou aquele que sou. Não, você está dizendo, eu sou escriturário. É o que Jesus quis dizer aqui, quer ver? Ó? Jesus não a usou como nome ou título, mas sim como maneira de explicar sua existência pré-humana, assim como outras traduções bíblicas vertem João 8,58. Ou seja, ele quis dizer que, por ele ter vindo do céu, ele já existia antes de Abraão. Mas significa isso que ele era Deus? Ou então que ele era eterno para trás, igual o seu Deus? Não, significa como os anjos. Todos os anjos dos céus existiram antes de Abraão. E antes de Adão também. Né? Eles foram criados antes. Né? Isso não torna Jesus. Esse texto não diz nada sobre ele ser igual a Deus. Vamos ver o que algumas outras traduções católicas dizem, vertem o João 8,58. Vamos ver, né, para confrontar aquela tradução errônea que eles... Por exemplo, o Novo Testamento de Noyes, de 1869, diz assim, ó, desde antes de Abraão existir, eu tenho existido. Normal. Em 1935, a translação americana, uma versão bíblica de Smith e Goodspeed, diz assim, eu já existia antes de Abraão nascer. É coerente. Em 1965, a The Neue Testament de Georg Zink, alemã, diz assim, antes de Abraão ter nascido, eu já era aquele que sou. Ou seja, aqui mesmo já tem um texto aqui que destrói aquela argumentação, que não é oficial, mas aquela argumentação que alguns evangélicos e católicos usam, que
enquanto Jesus estava na terra, ele era menor que Deus, mas depois que subiu, ele voltou a ser igual. Não, não. Aqui ele está dizendo, antes de Abraão ter nascido, eu já era aquele que sou. Ou seja, ele estava dizendo que o que ele era aqui na terra, ele também era lá no céu. Antes de Abraão ter nascido, antes da humanidade ser criada. E como que ele era lá na terra? Ele era exatamente igual ao que ele era aqui, obediente ao seu pai. Assim, a verdadeira ideia do grego usado aqui é que o primogênito de Deus, Jesus, que foi criado, já existia muito antes de Abraão nascer. Vou dar os textos que diz aqui, que provam que Jesus é o primogênito da criação. Ou seja, o que é primogênito? É o primeiro nascido. Se ele nasceu, ele foi criado por Deus. Ou seja, se ele foi criado, ele não pode ser igual. De novo, o contexto mostra que este é o entendimento correto. Na ocasião, os judeus queriam apedrejar Jesus por esse ter afirmado ter visto Abraão. Ainda que, como disseram, ele não tivesse nem 50 anos de idade. Os judeus falaram, mas você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? É que eles não entendiam que Jesus, antes de vir à Terra, ele já era nos céus. Né? Ele era um anjo no céu. Ele desceu do céu, né, para a Terra. Os judeus não entendiam isso. Assim como os trinitaristas de hoje não entendem como é que pode ser Jesus, pode ser filho de Deus, como ele mesmo diz. Eles não conseguem pôr isso na cabeça. Estão com o véu do paganismo em seu rosto. Né? A resposta natural de Jesus seria dizer a verdade a respeito da sua idade. Assim ele disse com naturalidade que antes de Abraão nascer, eu já era aquele que sou. Ou seja, ele não iria falar, olha, eu tenho bilhões e trilhões de anos. Não iria falar isso aí. Iria complicar mais a cabeça daquelas pessoas incrédulas. Né? Porque essas pessoas não acreditam que os céus angélicos têm muitos anos, que nós mesmos aqui não podemos calcular essa idade, porque para a eternidade ela ainda é incompreensível para nós humanos, né? Mas quando o reino de Deus vier aqui na Terra, nós vamos passar a compreender um pouco mais sobre essa eternidade, porque nós também seremos eternos, né? Mas eternos para o futuro, não eternos para o passado, como nem Jesus e nem os anjos eram, mas apenas o Deus Pai. Outros textos que os evangélicos também, principalmente os evangélicos, né, eles gostam de ser trinitaristas. Então ele diz assim, a palavra era Deus. Né? Em João 1:1, a versão Almeida, evangélica, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Os trinitaristas batem o pé que isso significa que o verbo, a palavra, do grego logos, que veio à Terra como Jesus, era o próprio Deus, Todo-Poderoso. Ou seja, ele enviou-se a si mesmo. Né? Ele foi enviar. E quando ele orava, ele também orava para si mesmo. Né? Note, porém, que novamente, neste caso, o contexto estabelece a base para o entendimento correto. Até mesmo a versão Almeida diz, o verbo estava com Deus. Alguém que está com outra pessoa não pode ser ao mesmo tempo aquela outra pessoa. De acordo com isto, a Journal of Biblical Literature, ou Revista da Literatura Bíblica, editada pelo jesuíta Joseph A. Fitzmyer, observa que se a última parte de João 1 fosse interpretada como significando o Deus, isso contradiria a expressão anterior que dizia que a palavra estava com Deus. Ou seja, no próprio texto já diz, estava com Deus e era Deus. Então tem alguma coisa errada aí. Certo? Uma frase não pode contradizer a ela mesma. Né? Você não pode responder a uma pergunta com sim e com não ao mesmo tempo. Né? Meus amigos, essa foi
a sexta parte. Até mais.